Fala programmer, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula, a parte 2 da continuação da aula anterior, onde nós aprendemos sobre eventos de teclado e mouse. E como eu havia falado, essa vai ser a parte 2, porque eu ia fazer todos apenas em uma aula, mas eu vi que o assunto era bastante extenso, então resolvi fazer em duas partes. Então hoje nós vamos continuar o assunto sobre eventos de teclado e mouse e será a parte 2. Então vamos dar uma revisada do que nós aprendemos na aula anterior. Nós vimos sobre os eventos de teclado OnKeyDown, OnKeyPress, OnKeyUp e ainda nós aprendemos como captar o valor de cada tecla e assim aplicar funções de acordo com a tecla que foi pressionada. Isto é o que nós aprendemos na aula anterior. E caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir a aula anterior. Mas caso você queira continuar nessa aula, não tem problema. E caso você já tenha uma base também de eventos de teclado, então vai ser tranquilo para você fazer esta aula. E os eventos de mouse que nós vamos aprender são OnMouseDown, OnMouseMove, OnMouseOut, OnMouseOver, OnMouseUp, OnBlur, OnDoubleClick e OnFocus. Existem mais outros eventos que nós podemos aplicar, mas esses são os principais e nós vamos ver na prática como cada um deles funciona e vamos ver a diferença de alguns deles, porque parece que quando nós aplicamos, parece que não há nenhuma diferença, mas nós vamos ver realmente o funcionamento de cada evento, tá certo? Então lembrando, caso você ainda tenha dúvida ou tenha dificuldade em continuar esta aula, então volta para a primeira aula, onde nós construímos o nosso formulário, aplicamos os eventos de teclado, para você continuar esta aula depois, beleza? Então vamos ver o que nós vamos construir. Então aqui temos o nosso formulário, onde vai captar os números, e quando nós digitamos os números, ele é captado aqui embaixo. Isso foi o que nós construímos na última aula. Ambos os inputs, o que nós formos digitar vai ser captado, mas vamos adicionar alguns números, 200 e 100. Ao passar o mouse sem clicar, ele vai fazer a soma. Se eu der duplo clique, ele vai fazer uma subtração. Se eu tirar o mouse, ele vai dividir. E se eu clicar em qualquer outro lugar, ele vai multiplicar. E nós vamos aprender como colocar vários eventos em um mesmo elemento HTML, beleza? Então agora vamos conhecer em mais detalhe os eventos de mouse que nós vamos construir. O primeiro, OnMouseDown. Isso é bem simples. Quando eu estou no movimento de apertar algum botão do mouse, ele será adicionado um evento. Temos o evento OnMouseUp. Isso é quando eu solto o botão, vai ser chamado este evento. Temos também OnMouseMove. Ele será acionado assim que eu movimentar o mouse em um determinado elemento ou em qualquer área do meu site. Eu posso especificar aonde que eu quero que movimente este mouse. OnMouseOver, ele vai será acionado assim que o mouse tocar em algum elemento que a gente especificar. Temos OnMouseOut, que é bem simples, é quando o mouse sair de um determinado tipo de elemento que nós especificarmos também. Temos OnMouseBlur, que ele é quase semelhante que o Alt, mas ele será acionado assim que eu clico no elemento e depois eu clico fora deste elemento. Temos OnDoubleClick, que é bem simples, é quando eu dou um duplo clique em cima do meu elemento. E temos OnFocus, que ele vai ter um efeito quase semelhante com o mouse down, mas nós vamos ver em detalhes a diferença destes eventos. Então nós temos os nossos eventos de clique, nós vamos aplicar eles, e temos também os eventos de movimento. Então eventos de clique é quando eu pressiono qualquer tecla do meu mouse, e os eventos de movimento é quando eu faço algum tipo de movimento sobre o elemento ou sobre determinada parte do meu site, beleza? Então vamos lá no nosso código. Então aqui temos a nossa função de teclado que nós criamos na aula anterior. Caso você ainda não viu, o link está na descrição. Isso é o que nós construímos. Quando digitarmos em cima dos inputs, ele vai captar o valor que está sendo digitado, armazenar em valor. Aqui ele está captando a nossa div resultado, que é onde vai aparecer o resultado deste valor. E depois vai ser inserido este valor através da função inHTML. E aqui nós criamos uma pequena condição, se for digitado a tecla que tem o código 17, que no caso é o Ctrl, então vai aparecer na tela a tecla Ctrl pressionada. E agora nós vamos construir os eventos de mouse. E para começar vamos fazer um evento bem simples. Nós vamos criar os eventos tudo no elemento button. Então vamos criar um bem simples, um mouse down, e nós vamos criar uma função de alert. Então nós vamos chamar o evento, eu vou dar o nome de evMouse. Por enquanto só estou chamando
a minha função e abaixo da função de teclado eu vou criar uma nova função. Então, para criar uma nova função eu vou chamar de function even mouse. É o nome desta função e agora aqui dentro eu vou só dar um alerta para ver se realmente está funcionando. Então, teste. Então, agora vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Eu vou atualizar a tela e agora ao clicar em cima do botão, podemos ver que ele já está executando a nossa função. Então, o primeiro evento de mouse já foi criado, que é onMouseDown, que é simplesmente ao descer o botão do mouse, ele vai chamar a nossa função. Caso você não entenda o que é função, aqui no card eu vou deixar um link, onde eu te direciono para um vídeo onde eu ensino em mais detalhe como funcionam funções, beleza? Agora vamos voltar no nosso código. Ao invés de fazer este alert, nós vamos mostrar algum determinado valor aqui no nosso resultado. Para adicionar um valor em qualquer elemento HTML é bem simples, que nós aprendemos na aula anterior sobre o WinnerHTML. Eu vou deixar aqui também no cards o link para você saber mais sobre o WinnerHTML, beleza? Antes de fazer o WinnerHTML, eu vou adicionar um parâmetro aqui no nosso evento. Então eu vou chamar de mouseDown, porque é o evento que eu estou clicando. Você pode colocar qualquer nome aqui, somente é para exemplo. E aqui dentro da nossa função, primeiro vamos seletar a nossa div resultado. Então vai ser var, eu vou chamar de res. E para captar é bem simples, document get elements by class name. E o nome da classe é resultado. E lembrando que quando nós estamos captando class, nós temos que colocar a posição desta class, porque podemos ter mais de o mesmo nome em um corpo HTML. Então, no nosso caso, como só temos este elemento com o nome resultado, então eu vou colocar a posição 0. Então, pronto, agora nós já seletamos o nosso elemento. E para adicionar algum valor aqui no nosso elemento, simplesmente fazemos res.innerHTML igual vai ser igual ao valor que está sendo enviado neste parâmetro. E para captar este parâmetro, nós temos que adicionar alguma variável aqui. Vou chamar de e, de evento. E nós podemos pegar este parâmetro e adicionar aqui mesmo. Então, a lógica é bem simples. Ao descer o botão do mouse, ele será enviado este parâmetro, será substituído na letra E, e logo em seguida vai ser inserido no resultado. Beleza? Então, é bem simples. Então, vamos ver na tela, ver se realmente está funcionando. Vou atualizar a tela, vamos clicar. Então podemos ver que já foi adicionado aqui no elemento resultado o evento que foi enviado através do clique do mouse. Agora vamos voltar aqui no nosso código. Eu nem vou excluir este evento, vou adicionar mais um aqui embaixo. Vou chamar de onMouseUp, vou chamar o mesmo evento, evMouse. Eu vou enviar um parâmetro para a nossa função, vou chamar de mouseUp. E agora nem precisamos mudar mais nada aqui. Assim que eu soltar o botão do mouse, então será enviado este valor. Se eu descer o botão, ele vai enviar este e depois ele vai ser enviado este parâmetro. Então vamos fazer um teste no nosso navegador. Vou atualizar a tela. Eu só cliquei no botão do mouse, por enquanto ainda estou pressionado, ainda não soltei o botão, mas assim que eu soltar, ele será executado o próximo evento. Então é bem simples. Desci o botão, sem soltar, ainda estou com onMouseDown, e assim que eu solto, ele será executado o evento onMouseUp, beleza? Agora vamos adicionar outro evento que é quase semelhante, que é onFox. Já eu vou explicar em mais detalhes sobre eles. Então vou chamar a mesma função, e o parâmetro que será enviado será mouseFox. Então vamos lá no nosso navegador para ver se está funcionando. Ainda com o botão pressionado, foi executado já onMouseDown, mas só que também foi executado onMouseFocus. Se eu soltar, ele vai ser executado mouseUp. Mas como assim? Parece que o mouseDown e o mouseFocus parece que teve o mesmo efeito. Para você entender, eu vou explicar esses três eventos de forma animada e ainda também eu vou te ensinar sobre o evento onBlur, beleza? Então aqui nós temos o nosso botão Saiba Mais. E quando nós movimentamos o botão e clicamos, então será ativado o evento onMouseDown. Eu desci o botão do mouse e também foi ativado o evento onFocus. O Focus nada mais é que eu estou focando neste elemento. Não é o movimento de descida do botão, mas sim é quando eu seleciono algum elemento. Este evento também pode ser acionado sem usar o mouse.
Por exemplo, se eu estou em algum campo de input e eu aperto Tab e esse Tab direciona para o botão, então também será acionado este evento. Então, simplesmente não é usado somente quando eu uso o mouse, ou qualquer código que faz a seleção de um elemento, ou quando eu aperto a tecla Tab e direciona para o próximo elemento, dando focus, então será acionado este evento. Assim que eu solto o mouse, ele será acionado on mouse up, como nós vimos quando eu solto o botão desse mouse. Então, on mouse down, ele já encerrou o seu evento. On mouse up, agora ele já encerrou, mas só que o focus ainda continua sendo ativado este evento. Então, nós movimentamos para fora e clicamos para fora, ele é acionado um novo evento, chamado de on blur. On focus eu estou focando, on blur eu estou desfocando deste elemento. Então, vamos ver novamente. Quando eu clico, ele está ativado on focus, e quando eu clico fora, ele ativa o evento on blur. Então você pode ver que é bem simples o funcionamento desses eventos. Claro que você deve praticar várias e várias vezes até você ir se acostumando com esses eventos. Na prática, podemos usar de várias formas. Eu lembro uma vez que eu estava construindo um sistema e nesses sistemas deveria fazer a verificação do CPF para ver se realmente estava digitado corretamente. Mas só que eu não queria que fizesse a verificação durante a digitação do CPF. Mas assim que ele clicasse para fora ou em qualquer outro lugar ou movia para o outro campo, então eu ativava o evento Unblur, onde ele iria captar todo o CPF já estava digitado. Então este evento ativava a verificação do CPF. Então há muitas diversas aplicações que você pode aplicar esses eventos. Então vamos voltar no nosso código e adicionar este evento. Então nós vimos onFocus, agora onBlur. Vai chamar a mesma função, onMouse, e aqui eu vou colocar de mouse blur. Então vamos ver na tela se realmente está funcionando. Eu vou atualizar aqui, cliquei, onMouse Focus e também onMouse Down. O mouse focus ainda continuou porque ele ainda está ativado este evento. Soltei, deu onMouse Up, e agora eu vou clicar fora deste elemento. Então ele ativou o mouse blur. Então vamos ver o outro evento, e este evento é o evento de movimento. Então o mouse over, vamos chamar a função onMouse, e o parâmetro será mouse over. Então vamos ver na tela este movimento. Ó, por enquanto estou com o mouse fora do nosso elemento, mas se eu passar por cima, então será ativado este elemento. Por enquanto eu não cliquei em nada, simplesmente eu movi sobre o elemento. Então vamos ver outro evento que é onDoubleClick. Vamos chamar a função onMouse. E o parâmetro será enviado doubleclick. Então vamos ver na tela se está funcionando. Vou dar duplo clique aqui no nosso botão. Então ele ativou o evento doubleclick. Agora outro evento, onMouse Out. Esse é bem simples também. Evento mouse. Vou enviar o parâmetro onMouse Out. Vamos ver se realmente está funcionando. Passei o mouse sobre o elemento, agora eu vou tirar dele, por enquanto eu não cliquei em nada. Então ele ativou o evento onMouse Out. Beleza, por enquanto está bem simples. Então vamos criar um novo evento, onMouse Move. E vamos chamar a função evento mouse. Eu vou enviar o parâmetro mouse move. Vamos ver na tela como é que funciona. Eu vou atualizar e agora eu vou passar o mouse sobre o elemento. Ativei o mouse move. Mas só que agora cadê o mouse over? Então nós vimos aqui que o mouse over, eu passei sobre o elemento, ele ativou este evento. E quando eu fiz o mouse move, ele também ativou quando eu passei o mouse sobre o elemento. Então qual é a diferença entre mouse over e mouse move? A diferença é bem simples. Nós temos o nosso botão, e quando eu passo o mouse e quando eu vou encostar no nosso elemento, então ele é ativado on mouse over. Eu não preciso simplesmente estar com o mouse sobre o elemento, mas assim que toco o primeiro pixel deste elemento, então será ativado on mouse over. E quando eu movimento o mouse sobre o elemento, então será ativado o evento on mouse move. Então as diferenças são mínimas. Por isso que na prática nós quase nem vemos essa diferença,
porque os dois serão ativados assim que o mouse estiver sobre o elemento ou movimentando sobre o elemento. Então, resumindo, o mouse over, assim que eu toco o elemento, não preciso necessariamente movimentar sobre este elemento, pode ser um botão ou qualquer outro elemento HTML, e o mouse move, assim que eu movimento um pixel deste elemento, então será ativado o mouse move. Então, quando eu movi o meu mouse e ele ativou o último evento mouse move porque ele reconheceu que foi movimentado o mouse. Na verdade, ele executou os dois eventos de uma única só vez. É que nós não conseguimos ver essa diferença. Já que mostrando o nome desse evento ali na div resultado, não conseguimos ver essa diferença, porque na verdade os dois eventos foram executados, mas só mostrou o mouse move. Então vamos voltar no nosso código, vamos fazer algo diferente para nós vermos os eventos funcionando. Então aqui eu só vou mudar aqui, depois nós voltamos para esta função, vou colocar um alert neste evento. Vamos ir no navegador, eu vou atualizar, vou passar o mouse sobre o elemento. Então primeiro ele mostrou na tela o mouse over, agora eu vou dar OK. Agora ele mostrou o outro resultado, que é o mouse move. Então primeiro foi executado o mouse over e depois o move, é que ele vai executar o outro evento, porque eu tirei o mouse de sobre o elemento. Então nós podemos ver que todos os eventos foram executados, mas visualmente quase não vemos esta diferença. Então caso você sinta necessidade, é bom você entender sobre esses eventos do mouse, caso você sinta necessidade de adicionar seus projetos, se você já está sabendo. Agora nós vamos praticar eventos, o que nós vamos construir, já que nós conhecemos todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um evento onMouseOver e ele vai realizar a soma dos valores que estão no input 1 e no input 2. E o evento doubleClick, ele vai subtrair esses valores. onMouseOut, ele vai dividir esses valores. E quando eu der onBlur, então será multiplicado esses valores. Então vamos voltar no nosso código. O que eu vou fazer? Eu vou apagar todos esses eventos que já foram criados. Eu vou criar o primeiro evento, onMouseOver. Vou chamar a mesma função, onMouse. E aqui eu vou enviar somente o parâmetro 1. Assim que for enviado o parâmetro 1, eu vou fazer a soma. Vou criar outro evento, doubleClick. Vou chamar a mesma função, evento de mouse. Vou enviar o parâmetro 2, que será para subtração. Agora, onMouseOut. Vou chamar a mesma função também. Vou enviar o parâmetro 3, que será para divisão. E onBlur, vou chamar a mesma função. E eu vou enviar o parâmetro 4, que será para multiplicação. Os nossos eventos já estão criados. Agora o que nós temos que fazer é captar os valores que estão sendo digitados nesses inputs e depois realizar a operação de acordo com o evento do mouse. Então aqui vamos captar primeiro esses valores dos inputs. Eu vou colocar var1. Para captar o valor dos inputs é bem simples, é document get element by id, que no meu caso aqui eu tenho o id v1. Então vamos digitar esse id v1 e captar o valor. É bem simples, só digitarmos a função value. Isso também serve para o input 2, só vou mudar aqui para v2 e aqui v2. Então já está captando os valores dos nossos inputs. Agora, para realizar a operação, temos diversas formas de fazer essas operações, de reconhecer qual o evento que está sendo enviado aqui para o parâmetro e. Eu vou criar do tipo condicional switch. Eu nunca ensinei sobre switch, então vamos conhecer esta condicional. A sua estrutura é bem simples, eu digito switch e aqui vai ser enviado o operador, que no meu caso, se for enviado 1, ele vai enviar para este parâmetro, que vai ser substituído no switch. E switch nada mais é que trocar ou alternar. Então switch é bem simples a sua estrutura. Nós colocamos switch e dentro do switch eu coloco case 1, já que eu explique mais detalhes sobre isso aqui. Eu vou colocar resultado inner HTML, que é o que nós já criamos. E quando o resultado for igual a 1, então ele vai fazer a soma. Então v1 mais v2. Agora então, se eu executar esse evento do mouse de tocar o elemento, ele será enviado o parâmetro 1
será substituído aqui, então ele vai entrar nessa condição. Se caso este parâmetro for igual a 1, então ele vai resultar este código. Agora se for 2, então nós temos que colocar case 2, vai ser a mesma coisa, resultado in HTML. Se for 2, nós realizamos a subtração V1 menos V2, mas tem um porém. Se eu colocar desse jeito, ele vai, mesmo que eu envie o parâmetro 1, fazendo este evento do mouse, ele vai pular para o 2. O que nós temos que fazer? Caso ele entre nesta condição, case 1, eu tenho que dar um break para ele encerrar esta condição. Então nós damos um break. Pronto. Agora se ele entrar na condição 1, ele vai executar esse código e vai encerrar esta condição. Agora o case 2 também, eu vou dar um break para ele não executar caso ele entre dentro dessa condição. Agora caso for 3, então ele vai adicionar no elemento resultado, vai dar um inner HTML, e no caso vai ser a divisão, V1 dividido por V2. Então se ele entrou na condição 3, ele vai executar a divisão, e depois vai dar o break. E caso for 4, ele vai entrar nessa condição, dar o resultado inner HTML, e vai fazer a multiplicação desses valores. Então dou um break e encerra esta condição. Podemos também adicionar default. Caso ele não entre em nenhuma daquelas condições, posso adicionar qualquer outro valor. Por exemplo, resultado inner HTML, operador não encontrado. Então ele não entrou em nenhuma dessas condições, é porque ele não encontrou o operador. Então vamos voltar na tela. Aqui, por enquanto, antes de mostrar na tela, vai acontecer um pequeno erro de operação. Mas por quê? Mas vamos ver na tela o que está acontecendo. Eu vou atualizar, vou digitar o valor 200, o valor 100. Eu vou passar o mouse sobre o elemento. Então aqui na verdade ele fez uma concatenação. Quando eu passo o mouse sobre o elemento, ele tinha que realizar a soma, que o resultado teria que dar 300, mas na verdade ele juntou 200 com 100. E não é isso que nós queremos. Agora se eu der double clique, aqui ele está fazendo normal, que ele está subtraindo. Se eu tirar o mouse do elemento, ele está dividindo, então está funcionando. Se eu clicar fora, ele está multiplicando, então está funcionando. É somente a soma que não está funcionando porque ele está realizando uma concatenação. Se você não sabe, já está aparecendo aqui no card o que é concatenação. Mas o que temos que fazer? Que, na verdade, se voltarmos aqui no nosso código, quando nós fazemos a captação aqui dos nossos inputs, ele está reconhecendo como um texto. Então o que nós temos que fazer é transformar esses valores que está sendo captado em número. Para transformar é bem simples, nós colocamos parse float e a partir de agora ele está transformando esse texto em número. Vamos para o valor 2 também, parse float. Agora vamos ver lá no navegador se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Vou adicionar o valor 200 e aqui 100. Vou passar o mouse sobre o elemento. Então podemos ver que agora já realmente ele está fazendo a soma porque ele reconheceu esses valores como números. Mas agora vamos entender como funciona a estrutura switch. Eu falei sobre o switch, mas vamos entender como funciona. Então aqui nós temos os nossos eventos que nós criamos, temos a nossa estrutura switch e os valores eu vou colocar o valor 100 e o valor 50 para exemplo. Imagina que eu dou um duplo clique em cima do nosso botão, então será enviado o evento 2, ele vai entrar na condição 1, case 1, ele vai verificar se realmente é o valor 1, como não é, ele vai pular para a próxima opção, case 2. Então nesse caso o parâmetro é 2, então ele vai entrar nessa condição, vai dar o resultado de V1 menos o V2, então vai dar o valor 50. E logo a seguir ele vai encerrar esta condição. Então é basicamente isso, é muito simples. Se nós fizermos on mouse over, enviar o parâmetro 1, ele vai entrar na condição 1, vai executar o código e vai encerrar a condição. E se eu enviar o parâmetro 4, ele vai fazer a verificação em case 1, case 2, case 3, e como nenhum deles é, então ele vai entrar na condição 4 e vai executar o código e encerrar esta condição. Então é basicamente isso, é muito simples a sua estrutura, e caso você sinta a necessidade de usar, você já está conhecendo a condicional switch. Talvez algum esteja perguntando, mas eu posso usar a condicional if? Nós podemos usar também, fazer uma verificação com o if, para ver se for igual a 1, nós fazemos a soma, se for igual a 2, realizamos a subtração,
Se for igual a 3, dividimos, igual a 4, então nós fizemos a multiplicação. Vai funcionar da mesma forma, não vai ter diferença nenhuma no resultado, o importante é o resultado final. Então por hoje é só, nós já vamos encerrar esta aula. Muito obrigado a você que acompanhou até o final, que acompanhou também a primeira aula, que acompanhou a segunda. Na próxima semana vai ter mais aula. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado quando eu publicar uma nova aula. Aqui na descrição tem um link para você fazer o cadastro por e-mail. Assim que eu divulgar uma nova aula, você também será notificado por e-mail. E fique tranquilo que eu não fico enviando e-mail direto, somente eu vou enviar quando eu publicar uma nova aula. Caso você já cadastrou seu e-mail e ainda não está recebendo, verifique na aba promoção ou também no lixo eletrônico ou no spam. Por um motivo ou outro, os e-mails acabam caindo nessas caixas. Então é só mover para a sua caixa principal. Beleza? Eu sempre estarei notificando para você não perder nenhuma aula. Então muito obrigado, por hoje é só. Fui e até a próxima aula.